Olá, boa tarde. Eu sou a Jane, secretária da Assistência Social e Cultura. Então, nessa semana do dia 18 de maio, completou-se 20 anos, né, do Dia Internacional, do Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Devido à situação do Covid, resolvemos, então, fazer uma live com a equipe da rede para debater e informar mais sobre esse assunto. Desde já eu peço desculpa, né, caso aconteça alguma interferência durante a transmissão, porque também é algo novo para nós. Podem ser feitos comentários e perguntas no chat, que será respondido tudo no final. Estão participando da live, cada um na sua casa, os representantes da rede. Quero agradecer a minha equipe do CRAS, que ajudou a organizar este momento. Então, representando a saúde, temos a Fernanda, assistente social, o Conselho Tutelar representando a Vera, a Ju representando o Condica, também fazendo nosso apoio técnico, a Vanessa, psicóloga da saúde, representando a saúde, e representando o ESF, a Letícia, e também quero agradecer as meninas do PIN também. Agradeço a Diana, secretária da Educação, e a Márcia da Saúde por estenderem o convite. Na rede da educação estão participando os diretores, professores das escolas do município. Temos também a presença especial do Charlon. Obrigada também por estar sempre atendendo ao nosso convite, Charlon, né, nesse assunto tão importante. Então, assim, gente, no dia 18 de maio, ele foi escolhido porque em 1973, na cidade de Vitória, um crime chocou todo o país e ficou conhecido como o caso Araceli, uma menina de apenas 8 anos que teve os seus direitos humanos violados. O crime até hoje está impune. E a proposta anual da campanha, que nesse ano comemora o 20º ano de mobilização, é mobilizar, sensibilizar e informar, convocar toda a sociedade a participar da luta, né, em defesa desses direitos das crianças e dos adolescentes. É preciso garantir às crianças, né, e aos adolescentes o direito ao desenvolvimento de forma segura e protegida, livres do abuso e da exploração sexual. Então, assim, agradeço a presença de todos aqui, né, nessa forma, assim, virtual. E agora eu passo para ti, Charlon, para dar continuidade, né, uma introdução nesse assunto. Então, boa tarde. Vou pedir licença para retirar, eu estou sozinho aqui, certo? Só desligar aqui. Estou sozinho aqui na minha sala, estou aqui com a máscara, o álcool gel, com todos os cuidados devidos. É uma maneira nova de trazer experiências, debater algumas situações, mas é preciso, né? Porque é um tema muito, muito importante. Como a Jane falou há pouco tempo, né? Dia 18 de maio é o Dia Nacional do Combate à Exploração Sexual Infantil, e a gente sempre pensa que isso não vai acontecer no nosso município. E a gente tem acompanhado algumas situações na televisão nesses últimos dias, não de abuso sexual, mas de crime contra crianças e adolescentes. E quando a gente menos espera, num município pequeno, pode acontecer uma ação totalmente inesperada, né? E essa questão do abuso sexual, da exploração sexual, acontece há muito tempo. E eu convivi e presenciei alguns fatos, né, Vera? Como conselheiro tutelar, quando a gente menos espera, a gente recebe a denúncia que alguma criança, né, ou algum adolescente foi vítima de uma situação de abuso sexual. E de que forma chega isso até nós, né? Aí hoje a gente tem professores, diretores na escola, nós temos os profissionais, os técnicos do CRAS junto conosco aí, os profissionais da saúde. Muitos desses casos chegam até nós, ao Conselho Tutelar, através dos professores. Os professores que vivem e convivem com alunos e conseguem fazer ali o primeiro diagnóstico de alguma coisa está errada com as crianças. Aí é encaminhado para o conselho, onde o conselho encaminha para toda a rede.
A violência, infelizmente, esse tipo de violência é uma prática que ainda acontece em todo o país. É uma grave situação, né? E de que forma a gente pode combater isso? É com informação, é trabalhando, é dialogando, levando para dentro das escolas, para dentro da comunidade, o que é o abuso sexual, de que forma nós vamos combater, de que forma uma criança vítima desse crime pode procurar socorro, né? Eu, quando trabalho com palestras e cursos para conselheiros e para a rede de atendimento, eu sempre dou exemplo e defendo muito a questão de palestras em escolas, palestras na comunidade, usar as mídias sociais, usar nossos meios de comunicação como rádio para falar sobre esse tema. Porque eu cito um exemplo que uma vez na minha cidade eu estava fazendo uma palestra justamente sobre a questão dos direitos da criança e adolescente e no dia seguinte fomos procurados por algum grupo de alunos que nos fez a denúncia dizendo que uma coleguinha poderia estar sendo vítima de abuso sexual. Com aquela simples informação, nós processamos todos os dados, procuramos, todo o colegiado procurou buscar informações junto com a escola, junto com a saúde, junto com a rede, e infelizmente essa criança estava sendo sim vítima. Por isso da divulgação, por isso dessa conversa, e quero dar os parabéns a vocês por trazer esse tema à tona, e que é importante, e é muito importante a gente divulgar isso. Diz o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente que é assegurado, tá? Que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à dignidade, ao respeito, liberdade e à convivência familiar e comunitária. Então, é o meu dever como cidadão, é o dever do sistema público, é o dever do pai, da mãe, da família, de cada cidadão zelar pela dignidade e pela segurança das nossas crianças e dos nossos adolescentes. O Estatuto é a lei que protege, e é com o Estatuto da Criança e Adolescente que nós, na condição de conselheiros tutelares, podemos defender e garantir os direitos dessas crianças. Espero que a gente consiga aí trabalhar hoje e tirar todas as dúvidas e debater esse tema que é importante. Obrigado pelo convite, viu? Me ouviram? Oi? Oi. Vanessa, acho que é tu. Estão me ouvindo ou não? Charla, muito obrigada. Sim. Então, assim, acho que a Vanessa também tem um assunto também para contribuir, né? Então, a gente vai só fazendo essas introduções para depois o pessoal, né, tá nos fazendo perguntas, questionamentos, né, essas dúvidas, então a gente vai estar respondendo no final. Tá, Vanessa? Se tu quiser continuar. Eu? Então tá, boa tarde a todos. Eu vou falar um pouquinho sobre a Lei da Escuta Protegida e eu vou falar sobre um aspecto dela, né? A Lei da Escuta Protegida, ela é de 2017 e ela entrou em vigor em 2018. Então, essa lei, ela busca modificar um pouco a forma como as crianças são ouvidas em seus depoimentos, né? Tenta proteger mais, porque antes a criança fazia diversas vezes o mesmo depoimento de abuso, então isso acaba revitimizando ela. Então, assim, essa lei, ela busca, então, que isso não aconteça de tantas vezes, para não causar um sofrimento tão grande. Então, a lei, ela fala na escuta especializada, onde a criança vai falar para uma pessoa da rede de proteção, né? E também do depoimento especial, que é onde ela vai falar para uma autoridade policial ou no judiciário. E isso vai ser também de uma escolha dela, se ela vai querer ou não fazer esse depoimento. E daí será num ambiente
seguro, com uma pessoa especializada nesse assunto, sem nenhuma interferência. E essa lei, que é o que eu vou falar um pouquinho, ela também reconhece a revelação espontânea, que é quando a criança ela vai buscar alguém que ela tem alguma confiança, alguém na rede, pode ser na rede, na área da saúde, em algum grupo que ela participa de convivência, na escola, que ela, é um lugar que ela está bastante. Então, que ela vai chegar para essa pessoa e vai falar, vai relatar para ela alguma situação de abuso que ela está vivendo, né? Então, como acolher esses casos, né? O que a gente pode fazer quando uma criança chega para a gente contando sobre uma situação de violência sexual que ela está passando, né? Então, assim, é um ponto bem importante, porque agora com essa lei também, quando a criança faz a revelação espontânea, essa revelação, vai ter que ser feito um registro, né? Vai ter que ser notificado, e é isso que vai valer por todo o acompanhamento dela. Ela não vai relatar de novo no conselho tutelar ou em outros ambientes que ela for atendida, que a família for atendida. Então, por isso que é bem importante estar bem ciente de como funciona isso, né? Então, assim, uma coisa que é bem importante é não chamar outra pessoa, quando a criança for falar sobre isso, né? Não chamar outra pessoa para ouvir, porque ela escolheu, né? Te escolheu para isso. Então, assim, é porque ela confia, não foi por nada que ela fez essa escolha. Então, não chamar outra pessoa, estar disposto a ouvir, a acolher essa criança, mesmo que é um assunto que a gente sabe que é difícil, né? Procurar também um lugar que seja seguro, seja restrito, que não vá ter interferência, né? Ouvir ela naquele momento também que ela está querendo falar sobre o assunto, isso também é importante, não deixar para depois, que depois isso pode passar e ela não falar mais. Então, assim, também não reagir de uma forma, mesmo que a criança esteja contando uma situação de violência, às vezes pode gerar uma reação de revolta ou de piedade, não demonstrar isso para a criança, tentar se manter compreensivo, mas não demonstrar essas reações, não criticar, não ter dúvidas, né? Não demonstrar isso, falando, por exemplo, mas isso é verdade mesmo? Tu tem certeza de que isso está acontecendo, né? Sempre confiar. Se a criança te procurou para contar alguma coisa, a criança ou adolescente para contar alguma coisa, é porque realmente ela confia em ti. É isso que tem que ser levado em conta, né? Da mesma forma, não julgar também. Por que não contou antes? Às vezes, se é um adolescente, tem esse julgamento, né? Por que não falou antes sobre isso? Por que demorou tanto para falar? Só que a gente não sabe o que se passa dentro daquela relação familiar, o que está acontecendo, que às vezes pode demorar tanto, ou até a própria criança pode não entender o que ela está passando, como violência e um abuso. Então é bem importante isso, não duvidar e tá disposto a ouvir e a acolher. Às vezes também a criança ou o adolescente pode falar de uma situação que está acontecendo ou que já aconteceu há algum tempo, e mesmo assim também tem que ser relatado isso, tem que ser encaminhada essa denúncia, porque a gente não sabe onde está o agressor, e muitas vezes se demora também a se trazer esse fato, porque não se tem a noção, e às vezes pode ser no momento de uma conversa de prevenção que isso surja, que se entenda que o que aconteceu era errado. Então, assim, depois que se escuta essa criança, né, que se faz, que vai ser feito esse registro do que foi relatado, tentando relatar nas palavras da criança o que ela falou, do adolescente, e então ser encaminhado para o conselho tutelar. E essa pessoa que recebeu essa revelação da criança, é importante que ela converse, que ela, se perceber que essa criança, esse adolescente tem um sentimento de culpa, que converse com eles no sentido de que a culpa não é dela, de que está ali para ajudar, de que vai procurar pessoas para ajudar também, que ela vai precisar conversar com outras pessoas nesse sentido, e só conversar com pessoas que realmente vão poder ajudar, né? E também perguntar se tem mais alguém que sabe disso, se ela tem alguém que ela gostaria de contar, alguém da família que ela confia, gostaria de contar, então se dispor a contar junto.
agradecer por ela ter contado, porque também é uma coisa muito difícil, então agradecer que ela contou, que ela teve coragem de fazer isso, e acolher ela no máximo, então depois fazer esse encaminhamento para o Conselho Tutelar, que vai seguir com outros encaminhamentos que são necessários, né, para a rede, que vai ajudar na proteção dessa criança e adolescente. E também sempre tem o caso quando não é na rede, quando não é num setor, por exemplo, na escola, porque a escola também vai, as instituições, elas podem fazer esse encaminhamento no nome da instituição e não no nome da pessoa que recebeu essa revelação, né? Então, assim, mas se essa criança, esse adolescente fez essa denúncia para alguém que é uma outra pessoa, que é um vizinho, outra pessoa, e essa pessoa não quer se identificar, sempre tem o Disque 100, que é uma forma também de entrar em contato, né? Então, assim, é um assunto que tem né, muitas coisas para se falar, de como são feitas essas notificações, mas é sempre importante deixar claro que qualquer suspeita precisa ser denunciada, né? Não precisa ter provas, ela precisa ser denunciada. E é um papel de todos nós, né? Como a própria Constituição fala, é um papel da família, da sociedade e do Estado de proteção. Então, a gente saber como acolher, saber como agir nesses momentos já é importante, porque a gente já vai estar ajudando já nesse primeiro momento, a minimizar o sofrimento que essa criança e esse adolescente estão passando. Seria? Jane? Fernanda, eu acho que agora você também pode falar um pouco também mais sobre o assunto. Vanessa, obrigada pela tua colocação. Fernanda, agora, se puder também falar. Oi. Assim, eu vou falar um pouquinho sobre o que é a violência sexual, né? Que é a violação dos direitos sexuais, porque abusa ou porque explora, né? A exploração do corpo e da sexualidade, seja pela força ou pela forma de coerção, ao envolver a criança e adolescente em atividades sexuais impróprias para a idade delas, né? E a violência sexual pode ocorrer de duas formas, tanto no abuso sexual ou a exploração sexual. A violência sexual ou abuso, exploração, pode ocorrer no ambiente intrafamiliar. Vanessa, quando há relação de parentesco entre a vítima e o agressor, e extrafamiliar, quando não há relação de convivência familiar entre agressor e vítima. O abuso sexual é a utilização do corpo de uma criança ou adolescente por um adulto ou um outro adolescente para a prática de qualquer ato de natureza sexual. E tem Oh, não acredito. Caiu aqui, teve um interrompimento. Eu não sei em que parte que caiu, não sei se pegou todas as formas da violência sexual. Sabe me dizer, Charles? Se pegou eu ouvi até a parte do abuso sexual, na parte deixa eu te passar aqui, até a questão da exploração sexual. Depois caiu, não vi mais. Então, chegou a pegar, então, algumas ali, né? E daí eu ia falar agora... Chegou a falar sobre a questão do abuso sexual, a questão que pode passar os limites do seio familiar, e aí caiu para mim aqui. Ah, tá, caiu.
Eu falei também ali no momento em que caiu sobre o abuso sexual, que é a utilização de um corpo de uma criança ou adolescente, né? Isso. Por um adulto ou por um adolescente para a prática de qualquer ato de natureza sexual. E a exploração sexual, que a exploração sexual caracteriza-se pela utilização sexual de crianças e adolescentes com a intenção de lucro ou troca, né? Com a intenção de que seja financeiro ou de qualquer outra espécie, né? E tem a exploração sexual ocorre de quatro formas: em rede de prostituição, pornografia, redes de tráfico e turismo sexual. E aí, agora eu vou falar, assim, das formas que tu pode denunciar, né? Porque tu não precisa saber que está ocorrendo. Se tu só suspeitar, tu já pode fazer a denúncia também, né? E aí tem o Disque 100, que é um canal que a maioria das pessoas conhecem, né? Ele é gratuito, ele está desde 1997, e ele funciona 24 horas, todos os dias da semana. Tu liga para lá, tu faz a denúncia, e eles passam aos órgãos competentes, né? Depois tem a delegacia especializada, né? Que aqui no nosso município não temos, né? Mas tem a delegacia comum, que pode ser feita também. Aí tem o Conselho Tutelar, que é o órgão que é apropriado, né, para isso, que eles são especialistas assim, para ficar na proteção da criança. E depois aí a gente tem o CRAS aqui também, que é uma unidade básica, né, mas que atende a população também. Se em caso de suspeitas, né, o conselho pode encaminhar a família aqui para o CRAS, e a família é atendida aqui no CRAS juntamente com as crianças, né? Com a criança ou adolescente que sofreu, né, esse abuso. O CREAS também oferece esse atendimento, ele é especializado para isso, mas aqui no nosso município nós não temos o CREAS, que o mais próximo seria Torres aí. O MP também é um órgão que fiscaliza também, que pode estar sendo, né, utilizado também para denúncias, e tem a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar, que também pode estar intervindo de alguma forma, né? Queres falar alguma coisa, Vera? Complementar ou Charles? Posso dar uma... Olha, a Vera vai recordar agora. Eu entrei no Conselho Tutelar em 2007, tá? E a questão da exploração sexual ao longo da BR era muito grande. Muitas mães naquela época colocavam os filhos a se prostituírem ao longo da BR, que é o chamado ali, né, a questão de exploração sexual, turismo sexual, né? E foi muitas ações conjuntas com o Conselho Tutelar, com o Ministério Público, a própria Polícia Rodoviária Federal, para combater isso. Com a ajuda das mídias, isso foi diminuindo muito, e o nosso trabalho foi muito mais facilitado. E por isso que eu defendo muito esse debate, essa conversa, fazer palestras, conversar com professores, com pais, alunos, porque agora nós estamos num período crítico. Esse período de pandemia, as crianças não vão para a escola. E queira ou não queira, né, Vera? Os maiores índices de denúncias de abuso sexual e de exploração sexual infantil é na escola, porque o professor, ele tem acostumado lá o Joãozinho dentro da sala de aula, o Joãozinho é um guri agitado, o Joãozinho é um guri que é conversador, o Joãozinho é aquele guri espoleta mesmo, é um exemplo. E, de repente, quando chega na sala de aula um dia, o Joãozinho está quietinho, o Joãozinho está com um capuz sobre a cabeça, está meio afastado dos coleguinhas, não quer muita conversa, e ali o professor vai até o aluno e pergunta o que está acontecendo. E aí o menino
o menino desabafa com o professor, onde o professor chama a direção e a direção acaba acionando o conselho tutelar. Por que eu usei um exemplo do Joãozinho? Porque acontece, isso é uma realidade dos nossos municípios. Muitas vezes, essa criança, esse Joãozinho, ele pode ser vítima de um familiar próximo, pode ser vítima de um vizinho, né, de um novo companheiro que a mãe esteja, né? Essa criança pode estar sendo vítima de algum contato, e é de onde tu menos espera isso. E o professor é uma ferramenta essencial na denúncia, porque muitos dos casos ele é visto, ele é identificado dentro da sala de aula, naquela mudança brusca de comportamento daquela criança. Naquela conversa, muitas vezes na escola, como eu citei há pouco tempo, as crianças, ela procura, como falamos há pouco tempo, procura uma pessoa que ela tem confiança para falar. Então, ela fala uma amiga. E essa amiguinha ou amiguinho, ele tem que buscar um ponto de referência. E aí eu digo, conselho tutelar é o ponto de referência. O conselho tutelar não é o bicho-papão de criança e adolescente. É aquele órgão que protege as crianças. E através do conselho, ele vai dar todos os encaminhamentos, onde vai ser encaminhado para assistente social, onde vai ser encaminhado para psicólogo, onde vai ser encaminhado para o Ministério Público, onde vai ser encaminhado o caso para o Judiciário. Eu digo muito nas minhas conversas, nas minhas palestras, né, Vera e Jane, que o conselho tutelar muitas vezes é um CSI. Ele faz toda uma investigação, que não é papel dele, para poder ter base e denunciar o criminoso, esse que atenta contra os direitos da criança e do adolescente. Outros casos também que a gente tem de abuso sexual, não é só o contato carnal, mas também nós temos hoje, nas nossas mídias, no Facebook, no WhatsApp, no YouTube, hoje existem muitos fakes que se passam por pessoas e fazem contatos ali com crianças e adolescentes e começa aí uma conversa sobre a sexualidade e acaba envolvendo uma criança e adolescente. E aí a criança fica acuada e não sabe de que forma pedir ajuda. E é através dessas conversas, como essa live hoje, que ela sabe que ela pode usar um Disque 100, que é um disque denúncia, que ela pode ligar para o conselho tutelar, que ela pode buscar a sua escola para pedir ajuda. E foi dessa maneira que outro exemplo de uma menina que acabou se envolvendo no Facebook, na conversa com um homem maior, o homem se passou por um adolescente também, com o intuito de buscar prazer sexual com essa adolescente. A menina tinha como a mãe como referência, como melhor amiga. E é isso que a gente tem que trabalhar. Os pais, muitas vezes, a mãe é a melhor amiga da criança. E ela buscou essa mãe e disse, mãe, estou conversando com um rapazinho aqui no Facebook, eu achei que era uma coisa, só que é outra bem diferente. Ele está me convidando para me encontrar lá na praça. O que a mãe fez? Ela acionou o conselho tutelar. O conselho tutelar foi até a casa, a gente acionou a polícia civil na época, e ali começou uma investigação em cima. E esse resultado teve êxito, e esse cara acabou sendo preso. Então, é essa maneira, é a divulgação, é mostrar que o abuso sexual não é só o contato carnal, é a cantada, é o telefone, é o WhatsApp, é o Facebook, né? E a gente não sabe o que está acontecendo no nosso vizinho do lado, a gente não sabe o que está acontecendo num parente próximo nosso. Hoje existem pedófilos e pedófilas que usam da internet para tirar aquelas fotos, vídeos sensuais e mandar para criança e adolescente, e não só para crianças e adolescentes. Hoje também nós temos aí o caso, que não é o tema de hoje, mas muitos idosos se envolvendo em algumas situações. E o que acontece? Gangues de dentro de presídios acabam cobrando propina para que as imagens não sejam divulgadas. E aí a gente tem um outro tema, que daí não se fala do Maio Laranja, mas do Setembro Amarelo, que a gente tem que conversar, que é a questão do suicídio. Uma coisa é linkada à outra. Então nós temos que trabalhar a nossa criança e adolescente, orientar os pais, mães, professores, tá? Para que saibam, quando chegar uma situação dessa,
que envolve uma criança ou adolescente, saber o caminho. O caminho é o conselho tutelar, o caminho é o disque-100 se a pessoa não quer se envolver, né? Então, a gente tem que trabalhar muito isso na divulgação, é o que eu defendo muito, tá? Defendo muito a divulgação, porque a criança, os nossos filhos, nossas crianças, adolescentes, são os nossos maiores tesouros, né? E eles têm uma lei que garante isso, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, e o seguinte, se uma criança, agora nossas psicólogas, as nossas assistentes sociais vão entender o que eu falo. Quando chega uma criança vítima de um abuso sexual, ela tem que ser trabalhada no imediato. Não pode proteger, deixar para o posterior, para depois. Por quê? A criança que foi abusada hoje, que foi vítima de algum tipo de abalo psicológico ou abalo sexual, os problemas vêm no futuro. Se é criança, vem na adolescência, vem na fase adulta. Se for na adolescência, vem na fase adulta, vem quando ter mais idade. E que tipo de situações pode chegar a isso, né? Ela pode ter medo, né, gerar um medo, ter medo de se relacionar com outras pessoas, né? Então, é uma depressão, tendência ao suicídio, nojo do próprio corpo. Então, são tudo que as profissionais da saúde vão ter que trabalhar com essa criança e com esse adolescente. Tentei dar uma resumida rápida aqui. Vou passar a bola para vocês. Boa tarde a todos. Quero agradecer a oportunidade de estar esclarecendo esses assuntos, assim. Deixar bem claro que a importância de fazer a denúncia, né? Porque acontece muitas coisas que não são denunciadas. E isso causa um grande dano à criança e ao adolescente. Então, quanto mais cedo fizer a denúncia, mais cedo essa criança e adolescente será encaminhada aos órgãos competentes, né? É o que chega ao conselho, logo a gente encaminha os casos, aonde são encaminhados os casos para psicóloga, para assistente social, aqui para o CRAS, né? Onde as famílias receberão todo o atendimento necessário. Então, isso é a importância de fazer a denúncia, não omitir de fazer a denúncia. Também eu queria falar alguns assuntos sobre os mitos. As pessoas estranhas representam perigo maior para crianças e adolescentes? Não, geralmente o abusador é a pessoa mais próxima da família, em quem a criança ou adolescente conhece e confia. Isso é uma coisa bem certa. Mulheres não abusam sexualmente de criança, em menos casos, com menos frequência, mas abusam sim. Se uma criança ou adolescente consente é porque deve ter gostado? Não, na maioria dos casos, as crianças e adolescentes são ameaçados pelos abusadores. Isso aí. É fácil? Não é fácil, pois se trata de um crime silencioso. O abuso sexual ocorre apenas em famílias desestruturadas e certas comunidades? Não, o abuso sexual acontece nas melhores famílias e nos melhores bairros. Não é só nas famílias dos pobres, de baixa renda, que acontece. Acontece nas melhores famílias e sempre, quase sempre, por uma pessoa que conhece bem a família, onde a criança confia, o adolescente confia, que tem bastante contato. Esses aí é o caso de as crianças serem mais abusadas, né? Então, assim, por isso, só reforçar a importância da denúncia. Denunciar no Conselho Tutelar, denunciar no Disque 100, para a gente poder tomar as medidas cabíveis. Era isso, Passa a bola. A importância, eu queria falar para o pessoal sobre a importância da união e da rede. Uma rede que está em funcionamento, uma rede sólida. Porque muitas vezes, quando essa denúncia chega ao conselho tutelar de uma criança,
E a gente faz esse primeiro diagnóstico e a criança acaba, ou o adolescente acaba falando que ela foi vítima de um abuso sexual, muitas vezes, tá, a própria mãe, né, se for relativo ao companheiro, os familiares não aceitam. Não aceitam. E acaba, muitas vezes, a informação sendo passada de forma errada para nós, né, profissionais da área, de que a criança ou adolescente esteja mentindo. O que é uma mentira que a mãe quer acreditar. Então, esse acolhimento da criança, esse trabalho de rede é muito importante. Muitas vezes, o conselho sai por mentiroso, por carrasco, mas não, acontece. Tudo que a gente fala aqui é com realidade. Uma vez, nós atendemos uma questão de uma menina que foi abusada sexualmente pelo companheiro da mãe, e a mãe não quis acreditar. A mãe não acreditou. A mãe ficou do lado do companheiro e não ficou do lado da filha. A filha acabou indo para casa, uma casa da criança, né? A casa-abrigo, como é chamada, tá? Para ser protegida, porque a mãe ficou do lado do companheiro. E após todo o trabalho das psicólogas, todo o trabalho social em cima daquela família, e depois que a menina sendo ouvida pelos profissionais certinho, foi relatada a veracidade do fato. Ela era abusada pelo companheiro da mãe todas as noites enquanto a mãe dormia, porque a mãe tomava remédio para depressão, para dormir. Então, enquanto a mãe estava dormindo, o companheiro da mãe ia até o quarto dela e cometia o abuso sexual. Por que a menina não contava? Porque era ameaçada. Ameaçada que, se contasse, ia estragar toda a família, que eles iam passar fome, que eles não iam ter mais uma casa para morar, e a criança ela fica acuada em cima disso. Por isso a importância da rede em cima disso. Tá? Passei a bola. Deixa eu só completar aqui. Jane, posso completar aqui? É importante falar que o nosso município, ele tem um convênio com Torres, né? Que nós, quando acontece algum caso de acolhimento, nós temos vagas na casa Estrela Guia, que é ali em Torres, né? E essa criança pode estar sendo acolhida. Muitas vezes as pessoas não sabem que nós temos esse convênio, né? Mas o nosso município, como pertence à comarca de Torres, então nós temos esse convênio com a Casa Estrela Guia de Torres. E quando a criança chega lá, né, que chega no momento de ser acolhida, ela daí gera um processo, né? Então a criança só vai receber visitas assim de acordo com o que o juiz determinar, né? Então, só queria deixar claro que a gente tem esse convênio aqui e que é cedido um assistente social 16 horas para essa casa de passagem aqui do município também, né? Agora sim, Letícia, pode ir. Boa tarde, então, pessoal. Como é importante, né, a gente estar falando sobre esse tema, porque a gente acompanha que os números não diminuem, né? Infelizmente, a gente só acompanha que eles crescem. E tem muitas pessoas que perguntam, mas as pessoas, né, ficam sempre teclando na mesma tecla sobre abuso, sobre exploração, mas é uma coisa que a gente precisa fazer isso diariamente, não só no mês de maio, mas diariamente porque os números estão aí, os números mostram que, de fato, né, esse assunto deve ser debatido porque aumenta. Então, eu até me coloco assim para pensar, e para vocês também, quem está assistindo, vocês imaginam nesses tempos de pandemia o tanto de caso que deve ter aumentado, né? Porque as crianças estavam em casa, né, em isolamento, e a maioria dos casos, né, que ocorre intrafamiliar, então a gente consegue perceber a dimensão, né, desse problema, e acho muito importante esse espaço aqui para a gente estar podendo discutir. E isso sempre existiu, né? O abuso, a exploração sempre existiu, desde os tempos passados até hoje, só que sempre existia um tabu. Então, é muito importante que todos os espaços, eles abram, né? Para que a gente possa falar sobre isso, porque realmente é muito importante. E
como a gente sabe também que tem muitos professores assistindo, né, hoje com a gente agradece muito a presença, né, virtual de cada um. E eu queria dizer que nós todos, nós somos ferramentas para esse combate. Todos nós, né, nós, família, sociedade, a escola, principalmente, tem um papel muito importante, né, nesse combate. E é uma questão de saúde pública, né, que a gente precisa debater e precisa estar sempre falando sobre isso. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Então, com isso, eu trouxe alguns itens importantes, assim, para a gente falar para quem está assistindo, principalmente para os professores da rede, né, a equipe toda da rede, que é um artigo que se chama Professores como Agentes de Prevenção do Abuso Sexual Infantil. Para quem quiser pesquisar depois, ler na íntegra todo ele, achei muito bacana, é da revista Educação e Realidade. Então, ele aborda, assim, como os professores eles podem estar auxiliando, né, na prevenção e no combate a essa violência, esse abuso, exploração. E ele fala também que o professor ele deve ensinar o aluno, né, ensinar o que é o comportamento abusivo, como se proteger, né, dessas aproximações que ocorrem, né, com abuso, deixar claro, assim, para as crianças o que é de fato, né, e ensinar a criança a sempre ter um papel ativo no meio, né, uma criança ser assertiva e tomar decisões adequadas nesse contexto de relação sexual em que ela é submetida, né. Então, ensinar e deixar claro, assim como as crianças seguem regras, né, deixar claro como que ocorre, por quê, porque muita gente, a gente sabe que muitas crianças não têm, né, um apoio, uma rede estruturada em casa. Então, o primeiro passo, a primeira rede que ela tem é a escola, é o primeiro vínculo que ela vai ter fora da família. Então, é muito importante a gente ver que o papel da escola é realmente importante nesse caso, né? E nesse artigo que eu trouxe, é muito bom, aconselho todo mundo a ler, onde os estudos demonstram que pode ser usados os exemplos, né, comportamentais para ensinar esses alunos como ocorre o abuso, como ocorre a exploração. Claro que cada ensinamento vai depender da faixa etária, né, de cada criança, mas é importante que se demonstre, que explique através de filmes, debates, leituras, né, uma forma mais dinâmica que as crianças consigam aprender, porque é ali na escola, né, que elas vão estar aprendendo e, consequentemente, se elas estão sofrendo algum abuso, alguma coisa em casa, elas vão poder estar linkando, né, com isso aí que é aprendido. Então, é papel, né, da equipe toda ensinar o que é o abuso, como ocorre o abuso, por quem, né, deixar claro que pode, né, a maioria dos casos ocorre dentro de casa, e como a criança ela pode sinalizar, então, esse abuso infantil, e quais são os comportamentos que sinalizam esse abuso, deixar bem específico, assim, para as crianças possam entender. E quando acontecer algo diferente, né, que seria esse abuso, poder mostrar para a criança o que ela pode fazer, a quem ela pode procurar, e deixar bem claro também que o papel do professor, da equipe, é de demonstrar confiança, né, para esse aluno, para essa criança, para que caso aconteça alguma coisa, às vezes a criança não vai chegar na família e vai dizer o que está acontecendo. Então, é no momento, né, na escola, que ela vai falar, que ela vai, né, ter os primeiros contatos ali e vai confiar, talvez, em alguém para falar. Claro que sempre, como eu disse, né, antes dessa intervenção, a gente deve considerar o conhecimento que essa criança tem sobre o assunto e a faixa etária dela, né? Cada um vai ter o seu desenvolvimento, o seu momento. E quando o abuso, então, ele ocorre de forma intrafamiliar, que é o que a gente sabe, a maioria dos casos, então é o professor que vai ser esse agente de fora, que vai fazer essa ligação com a criança, né? Então, como eu disse, é demonstrar aquela confiança, para que o aluno, a criança, ela possa chegar, confiar
e poder, né, professor dizer o que pode fazer ou não fazer, a equipe toda, né. E quem trabalha, principalmente, sei que tem uns professores acompanhando a gente, quem trabalha com crianças menores, né, até 6 anos, é mais difícil ainda tu ter que trabalhar com essas crianças, porque elas apresentam mais dificuldade, né, em relatar um abuso. Elas não têm, como é que eu posso dizer, elas não têm condições cognitivas, né, verbais necessárias que vão articular essa violência. Então, elas não vão recordar de fato como ocorreu o abuso, a exploração, então elas não vão recordar de forma necessária para avisar alguém. Então, é nessa faixa etária, os professores, a equipe, a gente deve estar mais ligado para poder prevenir algo mais tarde, né? Na cidade, é difícil ainda de se notar. Então, a gente deve, né, promover uma intervenção precoce já nessas idades e ficar mais atento ainda para amenizar essas consequências que vão ser causadas, então, pelo abuso sexual. Com isso, eu trouxe uma imagem que eu achei, até postei nas redes sociais nessa semana, e recebi alguns elogios, o pessoal achou muito bacana trabalhar nas escolas, que é uma ilustração da Luciana Queiroz. Vou tentar colocar aqui na câmera, não sei se vocês vão conseguir observar, mas essa imagem, ela ilustra muito fácil, assim, como que a gente pode começar a abordar com as crianças na escola. Às vezes a gente não sabe como começar a trabalhar com elas, né? Porque é um assunto difícil, sim, mas deve ser trabalhado. Então, aqui traz a ilustração como se fosse um semáforo, né? Então, a gente pode fazer isso e ter nas escolas, em casa, né? Para os pais também, todos. O verde, quando sinaliza que talvez pode, né? A gente tem que ter em mente que também o poder não é sempre, vai depender da pessoa, né? Não é todo mundo que vai poder tocar no lugar verde que pode. Então, a gente tem que sempre deixar claro. O amarelo, né? A gente destaca para a criança ali, para ela ter mais atenção quando alguém colocar a mão, acontecer alguma coisa. E o vermelho, então, ele ilustra, né, que a gente diz que nunca, então, pode tocar. Só quando for, né, médico, alguma coisa assim, a gente vai explicando. Eu achei interessante porque é uma forma de começar a ilustrar, né, porque os pequenos, eles têm bastante dificuldade. Então, essa é uma forma muito bacana e estamos aí, né? Somos uma rede, uma equipe e todos nós temos que batalhar para combater, né, o abuso e a exploração. Deixa eu aumentar o meu volume. Letícia, muito obrigada, assim, pela tua contribuição, bem importante mesmo, acho que todos, quanto mais informação, né, nós tivermos para lidar com isso, né, os professores que também estão nos acompanhando, né, quem trabalha diretamente com as crianças, eu acho que quanto mais, assim, a gente saber lidar, né, com essa situação de forma cuidadosa, né, é importante. A gente precisa, né, quem trabalha diretamente com as crianças precisa também dessas informações, né, que contribuem. Tem alguns comentários, assim, que a gente achou importante, tem vários, assim, então vou dar uma lida em alguns, tá? Assunto delicado, que deve ser sempre debatido dentro das escolas, com a sociedade, trabalhar com prevenção, orientação para as crianças, pais, professores. Mostra também sobre os direitos que a criança e adolescente têm. Muitos não têm conhecimento. Verdade. Infelizmente, as mães acoitam os companheiros e as crianças sofrem com essas violências. Todo esse trabalho de conscientização que acontece no CRAS deveria acontecer em rede, para que o professor possa auxiliar e esclarecer dúvidas neste trabalho. Um assunto tão importante e que nos dias de hoje existe tanto tabu nas escolas e famílias. É preciso falar sobre ajuda psicológica. Orientação é o melhor caminho para tentar sanar tais abusos. Saber a quem recorrer. E nós, educadores, temos sensibilidade e coerência para expor esta criança. Outro comentário.
Concordo com tudo, principalmente que nós, pais, devemos ser amigos de nossos filhos e deixar eles amparados e eles confiar na gente para, se acontecer algo, eles contarem a nós. O sentimento de culpa não pertence à criança ou adolescente abusado. É perigoso porque pode gerar o suicídio. O abusador, primeiro, ganha a confiança da criança ou adolescente e depois começa os abusos. Realmente, né, gente? Esses comentários, todos assim, verdade, né? De uma forma ou de outra, o abusador vai querer estar ganhando a confiança, né? Os pais têm que estar atentos a qualquer detalhe, né? Professores têm que estar atentos a qualquer mudança de comportamento também, né? E se mais alguém quiser comentar, gente, a gente vai estar lendo mais depois também. Não sei se alguém de vocês, Charlon, Fê, Vanessa, Vera, Lê, quer contribuir com mais alguma coisa? Tem umas perguntinhas também. Não sei o que vocês acham. Posso estar partindo para as perguntas. Alguém quer falar mais alguma coisinha? Eu acredito que a gente só podia frisar de novo aqueles indicadores de comportamento das crianças, adolescentes, vítimas, né, de algum tipo de abuso, né, que são eles, a mudança súbita na conduta do comportamento, né, uma mudança de comportamento repentina da criança, uma agressividade fora do normal, uma criança, adolescente, ela muda o comportamento e fica muito agressiva, tem que começar, é um sinal amarelo já, né, para dar um... Gostei muito do desenho, gostei muito, acho legal trabalhar com aquele tipo de desenho ali, interessante mesmo, né. Uma outra questão que muitas crianças, e eu como conselheiro já presenciei, a questão de desenhos, jogos ou fantasias dos atos do abuso. A criança manifesta a sua dor muito no desenho, né? Um desenho com as partes genitais masculinas, principalmente, né? Ela se esboça aquele sentimento ali, e muitas vezes o sentimento de raiva também. Muitas vezes a criança tem a raiva daquela pessoa que fez aquilo com ela, né? Alguns adolescentes, comportamento suicida, o medo fora do normal de uma determinada pessoa ou de certos lugares que frequentou, né? Ela pega a criança, o adolescente, já tem aquele ponto, aquele local como medo, né? Uma referência de medo daquela criança. Também já aconteceu fatos que eu atendi de crianças ou adolescentes vítimas tentarem fazer com outra criança aquele ato, né? Então a gente tem que estar sempre avaliando cada caso. Crianças que brincam de forma inapropriada com a questão, com seus órgãos genitais, né? E outros atrativos quando a questão é mais física, o contato mais físico, como é a agressão, que é as feridas na região anal ou genital, né? E uma irritação, uma infecção, aparecimento de alguma doença sexualmente transmissível. Eu já atendi, claro, a gente sempre tem essa questão de cuidados, nunca só o conselheiro homem atender, também nós andava muito com a conselheira mulher junto, quando é questão de menina, né? E a gente acabou encaminhando para atendimento na rede uma menina que estava com uma doença sexualmente transmissível, uma criança de 4, 5 anos, né? Então, tem todas as investigações em cima disso, né? Então, alguns indicadores que também tem que assinar lá, sinalizar a luzinha amarela de atenção, que pode ser aí um indicador de um possível abuso sexual. Por mim, pode passar para as perguntas, Jane. Ô, Jane, deixa eu só frisar aqui uma coisa, que a criança, sim, precisa ser escutada, né, como a Vanessa falou ali, ela tem que ser ouvida, mas a gente também tem que manter muito sigilo, de ter o cuidado de não estar falando os casos, né, porque além do trauma que ela já tem, vai gerar um trauma maior ainda, né, só focar no sigilo, assim.
Bom, então tem algumas perguntinhas, né? Agradeço a todo mundo que está participando, né? Nós estamos vendo ali no chat os comentários. Muito obrigada, né? A toda a rede que está participando. Então, tem uma pergunta para a equipe. Gostaria de saber quais as alternativas para ajudar a criança e o adolescente abusado a voltar a ter um convívio saudável em sociedade novamente. Alguém quer responder? Eu posso responder. Achei bem interessante essa pergunta. Assim, é trabalhado, né, no se ela, caso chegue a ir para casa de passagem, essa criança que foi abusada, é trabalhado na questão do serviço de convivência juntamente ao CRAS. Aí ela vai participando, né, do que o CRAS propõe lá no serviço de convivência, ou até mesmo aqui, onde ela vai estar mantendo e recuperando os vínculos, né, comunitários. Na parte do CRAS, esse vínculo comunitário com a criança é bem importante, que é onde ela vai resgatar novamente até a questão da confiança. E, enquanto isso, nós do CRAS também vamos estar trabalhando com a família, porque a família também automaticamente, né, afeta no geral. Antes de ir para a casa de passagem, a gente vai trabalhando também, né, com os grupos de PAIF, com os grupos de serviço de convivência, e aí ela vai reintegrando, né. Não sei se mais alguém quer fazer alguma colocação. Bom, então tem mais uma pergunta. Existe alguma característica especial na pessoa que comete violência sexual? Pedofilia, uso de álcool? Posso responder? Não existe um perfil fixo de uma pessoa abusadora. A gente, quando menos imaginar, pode ser uma pessoa muito próxima a nós, que é um pedófilo, né? Então, não existe uma receita, uma característica específica que aquele cara seja um pedófilo ou um abusador. Pode ser qualquer pessoa, né? E por isso que é importante muito acompanhar a questão da criança, adolescente, e divulgar as mídias, porque para a vítima poder denunciar, né? Porque o abusador não é só aquele que comete o ato com a relação carnal, né, conjugal. Também existe o pedófilo que usa ali o Facebook, que usa o WhatsApp, usa as redes sociais para se aproximar de uma determinada criança ou adolescente e ali se promover dessa ferramenta para satisfazer a sua questão sexual. Então, não existe um perfil de um pedófilo, né? Então, por isso que é muito complicado, e até uma colega falou há pouco tempo, né? Quando as escolas estão no atendimento normal, os professores conseguem fazer esse pré-diagnóstico e chamar aí a rede para o primeiro atendimento. E agora, nesse período de pandemia, nesse período que as crianças não estão indo na escola, que as crianças estão isoladas em casa, né? A gente não sabe o que está acontecendo, a gente não sabe o que está passando, né? Então, assim, toda denúncia, de cada 10 denúncias que chegam ao Conselho Tutelar, né, Vera, muitas, 70% são falsas, mas 70% nós temos 30% que é verdadeira, né? Então, de cada 10 denúncias de abuso sexual, acaba 1, 2 ou 3 sendo verdadeiras. Então, é importante denunciar, é importante divulgar o telefone de plantão do Conselho Tutelar. Se a pessoa não quiser se identificar de forma anônima, ela pode fazer essa denúncia para o Conselho e pedir que não quer se identificar. Muitas vezes é um vô, é uma avó que não quer se identificar, um tio, uma tia, um próprio irmão, né, ou um primo que quer fazer denúncia, mas não quer aparecer com medo de represálias. Então, ele pode pedir esse sigilo. Também existe o número, o Disque 100, né, que é de forma anônima,
né? Ou buscar a pessoa da sua relação de confiança que possa buscar aí uma ajuda na rede. Muito importante isso, tá? Eu quero dar os parabéns a vocês, tá? Parabéns a toda a equipe aí de promover essa live. É uma das primeiras que eu vejo, tá? Para debater esse assunto, que é muito importante nesse momento de pandemia, tá? Obrigada, Charlon. Bom, muito obrigada pela tua colocação. Então, tem mais umas perguntinhas aqui. É considerado abuso ou estupro se a criança ou adolescente consente? Alguém Posso responder mais uma? pode? Todo ato sexual, tá? Todo ato sexual cometido por um adulto a menores de 14 anos é considerado abuso sexual, é considerado um estupro, tá? Mesmo com consentimento do adolescente, tá? Então, todo ato sexual com menores de 14 anos é considerado abuso sexual, mesmo com consentimento. Acima de 14 anos também é considerado, mas daí é o seguinte, já tem com o consentimento do adolescente, passa a ser um crime, não digo tão leve, mas passa a pessoa não ser tão responsabilizada quanto cometer um ato desses com uma menor de 14 anos, ou com um menor de 14 anos. Obrigada, Charlon. Tem mais umas duas perguntinhas aqui. Quem tiver mais pergunta para estar fazendo, a gente está acompanhando, né? Pode estar nos colocando ali, a gente vai estar repassando aqui para responder. Uma pergunta: existem estatísticas de casos mais agravantes em ambientes socioeconômicos mais desfavorecidos? Oi, Jane, pode repetir a pergunta, por favor? Eu não entendi direito. É o meu microfone aqui. Existem estatísticas de casos mais agravantes em ambientes socioeconômicos mais desfavorecidos? Locais mais pobres, né, de dificuldade financeira, de repente? Eu acredito que não. Eu não estou te entendendo direito, Jane. Se tem mais casos em comunidades mais carentes, no caso, tem essa diferença? Isso? Tá, então eu acho que eu já posso responder. Na verdade, assim, não tem a questão do abuso, né? Ela não tem classe, ela não tem uma regra, né? Ela acontece em todas as classes sociais. Talvez o que aconteça é que, às vezes, quando, né, uma situação, né, classes, digamos, mais baixas, cheguem mais ao sistema, sejam mais denunciadas do que outras classes, por conta de que algumas mantêm mais o segredo, né? Acabam que aquele, né, famílias mais pobres, como tu disse, às vezes está, né, até uma coisa de um preconceito, às vezes tem mais esse olhar e também às vezes já estão perto de sistemas de cuidado e acaba que chegam mais, mas também acontece em outras classes sociais, né? Às vezes a questão é que não chegam até a denúncia ou até os sistemas de proteção. Deixa eu só completar, eu acho que assim, ó, quando a pessoa já está mais vulnerável, ela já automaticamente é acompanhada pelo CRAS também. Então, tu já está ali em acompanhamento com aquela pessoa, né, com aquela família. Eu acho que é por isso que também chega mais os números de casos dessas pessoas mais vulneráveis do que das que não são, né? Porque tu já está ali acompanhando. Obrigada, gurias.
Tem mais uma perguntinha aqui. Nós, como escola, devemos trabalhar esses assuntos com as famílias? Alguém? Eu defendo, tá? Eu defendo que a escola tem que trabalhar sim. De que forma pode ser trabalhado isso, tá? Buscar parceria junto com a rede de atendimento, promover palestras nas escolas, né? Trabalhando ali a questão dos direitos e deveres, tá? Dentro dos direitos e deveres da criança e adolescente, pode trabalhar a questão do abuso sexual, de que forma denunciar, certo? Eu repito uma fala que falei no início, tá? E vou repetir um caso que eu atendi. Eu gosto muito de trabalhar com casos, tá? Nós fizemos aí uma palestra quando eu fui conselheiro aqui em Osório, certo? E a gente falou muito sobre a questão do abuso sexual, de que forma a criança poderia fazer a denúncia, né? Então, os coleguinhas, ouvindo, atentos, né, desconfiavam que tinha uma colega que era vítima de abuso. No outro dia da palestra, essas coleguinhas procuraram o conselho tutelar para fazer a denúncia. Crianças de 11, 12, 13 anos, né? Crianças de 11, 12 adolescentes, 13 adolescentes, procuraram o conselho tutelar. Por quê? Porque sentiram confiança naquele órgão, sentiram que ali elas estariam protegidas. E foi através de uma orientação de dentro da escola. Né? Então, eu defendo muito aí, pelo menos aí, de uma vez por semestre, a cada 2 meses, ou uma vez por semestre, chamar aí o conselho tutelar, chamar a rede para fazer uma fala com os profissionais da rede, junto com pais e alunos, né? Isso leva informação para eles, e eles sabem que eles têm uma lei que protege eles e a ferramenta de auxílio para quando eles precisarem. Então, eu defendo muito essa questão dessas falas nas escolas. Claro, junto com um profissional que entenda do assunto. A gente tem que ter um cuidado para abordar isso também, né? Acho que para complementar também isso, a questão assim, não só com os pais, mas também com as crianças, né, desde o começo, porque se cerca de 70% dos casos eles acontecem dentro da família ou de alguém próximo, muitas vezes vai ser um trabalho assim que a criança vai se dar conta do que está acontecendo com ela. Então, assim, existem muitos materiais que é possível trabalhar desde pequenos e até mais velhos, até adolescentes, né, de acordo com a idade. Tudo vai sendo trabalhado de acordo com a idade. Então, assim, ensinar a criança isso, o que é certo, o que é legal, o que não é, a respeitar o seu corpo, respeitar o corpo do outro, né, questão de respeito, e ela entendendo isso, ela vai saber que ela pode dizer não. Às vezes são coisas simples, né, de que desde pequena muitas vezes ela é obrigada a dar um abraço, dar um beijo em algum parente que ela não quer, que ela não se sente à vontade. Então, assim, desde pequena ela já aprendendo que ela pode dizer esse não, então ela vai saber que o corpo é dela e que ela que tem propriedade sobre o corpo dela, e que é errado se alguém quiser fazer alguma coisa que ela não se sinta à vontade, né? Não importa o que seja. Então, trabalhar nas escolas é algo muito importante, é a prevenção, para a criança saber se cuidar, saber se proteger. E aqui eu complemento também com a fala de vocês, com a questão de como trabalhar a educação sexual na escola, né? A gente olha as diretrizes, né, que são impostas aos professores, e muitas vezes apenas está escrito ali o que eles devem abordar, mas não fala como, né, não dá um auxílio, não dá uma capacitação muitas vezes. Então, é importante também que esses profissionais eles busquem mais conhecimento, né, mais capacitações sobre esse assunto, porque é como a gente sempre diz, né, cada profissional, ele né, vai se sobressair conforme ele mesmo busque, então, competências, né, e habilidades, e eu acho que as crianças são merecedoras disso, né, quanto mais o profissional, ele pode abordar sobre esse assunto, seja com a família, com a criança, enfim, deve, né, ser abordado, assim, acho muito importante, e ver como vai trabalhar a questão da educação sexual, né, não apenas sobre a gravidez na adolescência, que são coisas muito importantes, mas deve também se frisar o abuso e todas essas questões que a gente vem comentando, então, vai de cada profissional também buscar a qualificação, né.
Chegou uma pergunta aqui. Quando é diagnosticado o abuso doméstico, a criança é retirada da família de imediato? Eu acredito que sim. Se não tiver outras, um familiar, a família extensa para ficar com essa criança, daí sim é retirada e levada para um abrigo, no caso, né? Acredito que seja isso, né, Charlon, Vera? Não Isso, sei se... assim, ó, como acontece. A criança ou adolescente foi dentro de sua casa, dentro do ambiente familiar direto, tá? E, no caso, o agressor não for afastado da casa, certo? Se a mãe não garante e a mãe ficar do lado do agressor e não ficar do lado do filho, a criança é conduzida para o acolhimento, tá? O acolhimento é a última instância. Claro, se caso não tem um vô, uma avó, um irmão mais velho, que possa garantir a segurança para ela. A gente tem que olhar a segurança, tá? A integridade física da criança. Se ela tiver segurança junto com a mãe, junto com algum familiar, é encaminhado para esse familiar ou para essa mãe que fique sob a responsabilidade dela. Se verificou que não vai ter uma segurança, não vai ter integridade essa criança é encaminhada para o acolhimento, tá? Já aconteceu fatos onde houve a suspeita e o cara foi preso a poucas horas depois do fato, né? Então a criança fica com a mãe foi lá e registrou contra o agressor. Tem muitos casos que os próprios familiares não querem registrar contra o agressor. Eles ainda acham que a criança ou adolescente está errado, né? Estão cometendo um crime contra o agressor ainda, né? Nesses casos aí, a gente analisa e muitas vezes o melhor é pecar pelo excesso, que é o encaminhar para o acolhimento, do que deixar aí num lugar onde é que essa criança pode correr o risco. Não existe, né? Pode continuar. Não existe uma receita de bolo para atendimento. Nenhum atendimento relativo à criança ou adolescente é igual, né? Nenhuma psicóloga, nenhuma assistente social, nenhum conselheiro tutelar, nenhum vai pegar aquela coisa, mas aconteceu a mesma coisa com o fulaninho. Não, é todo um caso diferente. É um aprendizado a cada atendimento. Então tem que analisar muito bem os fatos, né? Muitas vezes tem um vô e uma avó que super protegem o filho, então tu pode deixar o neto, então tu pode deixar essa criança lá com o vô e com a avó. Agora tem situações de extrema vulnerabilidade, né, que não tem como deixar, tem que caminhar para o abrigo. Por isso que eu fiz a colocação da família extensa, né? Isso. Se não houver a família extensa, que seria um tio, uma avó, um vô, daí sim, né, seria encaminhado para um outro recurso, no caso, né? Exatamente. Bom, tem mais uma perguntinha aqui. Quando a comunidade ou família é resistente ao assunto, como intervir para ajudar? Aí... Eu acho que aí... Pode falar. Não, pode falar. Não, eu ia voltar a focar, né, que por isso é importante o trabalho em rede, né, de ter uma equipe reunida, de ter uma boa conversa com todos, né, para trabalhar junto com essa família. E quando tem resistência por parte da família em questão a um determinado caso, tá? Aí nos resta o acolhimento dessa criança, desse adolescente, tá? Quando há resistência, a alternativa é o acolhimento e depois o judiciário que vai decidir se essa criança, adolescente, volta para o seio familiar ou não, né? Então, muitas vezes, com a própria denúncia. Pode ser uma denúncia que não se concretize, né? Mas, na dúvida, se há uma resistência, o Conselho Tutelar tem o poder de fazer o acolhimento. Depois, quem vai decidir se o Conselho Tutelar está certo ou está errado é o juiz ou a juíza. E eu penso também que nesse contexto, né, familiar que é resistente, provavelmente que não tenha um debate entre a família, uma conversa, né, para falar sobre
abuso e tudo mais, toda essa questão, deve haver um tabu, né? Quando a família é mais restringida, assim. Então, é bem como vocês falaram, né? Que essa questão da rede é a escola, é toda a questão da sociedade, sendo qualquer situação, é o primeiro apoio que a criança ou adolescente ela vai ter para se expressar e aprender sobre isso, né? Porque muitas famílias a gente sabe que não conversam sobre isso. Então, é muito importante a gente estar sempre debatendo isso para a criança ter um apoio de fato, né? Quando precisar. Tem aqui também mais uma perguntinha. O aluno pode comunicar alguma agressão através dos seus próprios desenhos e pinturas para os seus professores? Alguém? Aí entra, acho que entra a Vanessa ali, né? A pergunta, eu não entendi o começo. Tá. O aluno pode comunicar alguma agressão através dos seus próprios desenhos e pinturas para os seus professores? Parece um caso bem específico esse, né? Porque teria que ver também todo o contexto, né? Que tipo de desenho é esse? O que é uma situação de abuso ou uma outra situação que está acontecendo na vida dessa criança que ela modificou os desenhos, está mostrando alguma coisa ali, tem comportamento que mudou. Então, assim, é todo um contexto, parece ser uma situação bem específica, né? Mas, assim, se tem uma suspeita, não só pelos desenhos, mas por outras coisas, por alguma fala também, às vezes é importante conversar, né, com alguém da rede. Então, para fazer uma troca sobre isso, né, para tentar entender melhor. Então, acho que por isso que realmente é importante a rede para quando tem esses casos que tem alguma suspeita, né, ou fazer a denúncia, né, ou se não conversar com alguém da rede para tentar entender melhor, porque pode ser várias coisas. Às vezes uma mudança de comportamento pode ser uma situação de abuso, como pode ser uma outra situação da vida dessa criança, ou, enfim, outras coisas que estão acontecendo, né. Então, depende muito também da situação, mas às vezes aparecem esses sintomas no desenho ou em outros comportamentos. Obrigada, Vanessa. Não sei se mais alguém quer colocar mais alguma coisa. Perguntas, eu acho que a gente conseguiu responder todas, né? Se ficou alguma para trás, alguém nos avisa ali no chat, né? Ou se alguém ainda quiser mandar mais alguma pergunta também, ou, né, o pessoal aqui da equipe quiser comentar mais alguma coisa que ficou. Quero só agradecer assim a todo mundo que está participando, né? O pessoal dos grupos, do Conselho Tutelar, a equipe da saúde, da educação. Muito obrigada, né? A gente fica feliz assim poder estar abordando esse assunto que realmente é muito importante, né? A gente sempre faz todo ano, né? Esse ano, então, como a gente comentou, tivemos que fazer de forma diferente, mas não poderíamos deixar de passar em branco, assim, né? Algo que a gente se preocupa tanto. Jane. Jane? Oi? Só antes de encerrar, eu queria indicar dois sites para quem quiser assim, pesquisar mais sobre o assunto, né? Que acho que as gurias vão colocar aí para quem quiser o link, para quem quiser entrar. Então é o Faça Bonito, que é quem faz a campanha, né, a campanha da violência contra criança e adolescente. Então tem muitas informações, tem material, né, para quem também para os professores que quiserem olhar. Tem o livro, também outra coisa para se trabalhar com as crianças pequenas, que é o livro Pipi Fifi. Então ele também tem a versão para menores de 6 anos, acho que é menores de 6 anos, nesse site. Então, para quem quiser pesquisar e para ter mais informações, né, tem o Faça Bonito, que também é sempre bom. O outro é esse, o Defenda-se, que ele fala mais também da questão da escuta protegida e das revelações espontâneas. Tem bastante vídeos também
vídeos que são para crianças de 5 aos 12 anos, então para quem tiver interesse em trabalhar e dar uma olhada nesse material, é bem interessante. E por último, é um documentário que foi lançado agora em maio, que é Um Crime Entre Nós, que ele é um documentário sobre a exploração sexual, então traz muitas informações sobre questões aqui do Brasil, né, de como que ainda é visto, dos julgamentos que ainda se tem contra as crianças e adolescentes que sofrem com isso. Então é um documentário que é bem interessante de ver, tá? Era isso. Tem aqui mais uma perguntinha, gente. Tá? Acho que daí a gente depois vai encerrando também, para não ficar muito extenso, assim. Mas tem aqui. Em um caso em que o aluno relata ao professor algum tipo de agressão que ele sofreu, em que o agressor não é ninguém da família, nós, como escola, devemos primeiramente conversar com o conselho tutelar ou com a família deste aluno? Bem importante a pergunta. Bem interessante a pergunta. Quer responder, Vera? Assim, todo caso de agressão contra criança e adolescente, o primeiro órgão para ser acionado é o Conselho Tutelar. Tá? É o Conselho Tutelar, tá? O Conselho Tutelar vai orientar se o caso é pertencente ao Conselho ou se é brigada militar e se é família. A escola faz essa primeira abordagem, certo? Verificando, tratando-se de criança, tá? Que foi agredida, vamos botar que foi agressão dentro da escola, se a escola não conseguir dentro da questão ali da direção, supervisão, não conseguir resolver, chama-se o conselho tutelar, certo? Se a agressão for a criança e a escola não resolveu, chama-se o conselho, e ao contrário, se caso foi entre adolescentes, essa agressão, é brigada militar já, tá? O que diferencia, certo? Criança, menores de 12 anos, até os 12 anos incompletos, questão de agressão, é conselho tutelar. Acima dos 12 anos, dos 12 aos 18 anos, relativo à agressão física, brigas, nesse caso, dentro da escola, é brigada militar. A criança foi agredida na rua, o adolescente foi agredido na rua e chegou na escola com marcas, e a criança relatou que não foi o pai e a mãe, aciona o conselho vai dar os devidos encaminhamentos. Mas é muito importante a escola ter o conselho tutelar, e o conselho tutelar ter a escola como parceira, como amigos, como trocar ideia. Na dúvida, liga para o conselho tutelar, liga para o plantão do conselho tutelar, que com certeza o conselheiro ou a conselheira vai dar a orientação de qual caminho a seguir. Essa também é uma das atribuições do conselho tutelar, que é dar a devida orientação, tanto para a comunidade normal, como para a comunidade escolar. Eu queria falar que em outro momento a gente vai voltar também, porque esse assunto é muito extenso, né? Tem muitas coisas que a gente pode estar colocando e contribuindo, e um deles vai ser a ficha de notificação que tem, né? A ficha de notificação, e a gente vai estar abordando também esses assuntos em uma próxima live também, para não ficar tão extensa essa nossa live aqui, né, hoje. Eu também ia falar isso, Fernanda, porque essa pergunta é justamente um pouco do que foi falado agorinha, que é a questão... Tá me ouvindo? Não sei se me ouviram. Que eu estava falando que essa pergunta tem bem em relação com a questão da revelação espontânea também, né? De como proceder, que agora mudou algumas coisas. Então, realmente, a gente vai ter que ter um outro momento de capacitação para toda a comunidade escolar e todos que estão em outros tipos de grupo também, saber como proceder nessas situações, né? E qual o protocolo que vai ser adequado de agir.
tem uma outra pergunta aqui também, assim, ó, se tem problema as crianças dormirem no mesmo quarto que os pais, né? Crianças menores, né, dormir no mesmo quarto que os pais, não bebês. Assim, eu acho que daí tem que ver a realidade da situação, porque tem pessoas que têm 3, 4 filhos ou 2 filhos, mas tem apenas um quarto na casa, né? Então tem que ver a realidade da família. A gente não pode exigir assim que faça, que seja separado ou não, assim, só não sei se estão me entendendo, porque tem que ver qual é a realidade financeira, né, qual é a situação. Tá bom, obrigada, Fê. Eu acho que a gente pode, de repente, agora, né? Não sei, começar pela Vera, por nada, que falou um pouquinho menos. A gente dá um tchauzinho, né, para o pessoal, né? Um agradecimento para todos que estão nos assistindo, né? Que bom, assim, que está sendo esclarecedor. Pode ser, Vera, começar contigo, depois a Lê, Vanessa, Charlon, Fê. Sim. Pode ser, sim. Agradecer a todos pela oportunidade, os esclarecimentos desse assunto, que é muito importante, né? E deixar bem claro que todos os dias devemos trabalhar no combate do abuso, da exploração sexual das crianças e adolescentes, porque sempre acontece e acontece perto de nós. Então, isso aí é muito importante, como eu já disse, fazer a denúncia, né? Quanto mais rápido possível, melhor. Fazer a denúncia no Conselho Tutelar, pode ser anônima, ou no Disque 100, para nós podermos tomar as medidas cabíveis, né? Os encaminhamentos necessários para aquela criança, para aquela família. Então, quero deixar aqui meu agradecimento a todos. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço, Vera. Muito obrigada também pelas tuas colocações, né? Agora, Lê. Eu acho que a Lei caiu, né? Ela tá dando tchau sem microfone. O microfone dela não dá? Tá, vamos então para a Vanessa. Vanessa, eu acho que enquanto a Letícia tenta se conectar conosco, acho que de repente tu pode ir falando então. Então tá, não agradecer, acho que esse momento, né, mesmo nessa situação, a gente poder conversar sobre isso e conversar em rede também, que para tratar desse assunto tem que ser assim, dessa forma, né, com todo mundo podendo ajudar, e que a gente tenha mais momentos assim, né, que possa ter outros momentos de conversa também sobre esse assunto, não só agora nessa época, mas durante o ano. E também à disposição para que quem tenha dúvidas, alguma questão assim, né, mais, que seja né, mais privada, enfim, também estou à disposição. É isso. Vocês estão conseguindo me ouvir agora? Agora sim. Tá. Então, gostaria de agradecer, né, por ter participado aqui, ter contribuído de alguma forma e dizer que é muito importante a gente estar debatendo isso no dia a dia, né? Como a Vanessa disse, não só no mês de maio, assim como a gente fala sobre suicídio também em setembro, né? Não só em setembro. Então, a gente lembrar desses assuntos diariamente, né? E ver o quanto é importante a gente trabalhar sempre em equipe. Às vezes chega algum caso, a gente quer tentar resolver tudo de forma sozinha e acaba não conseguindo. Sobrecarrega e muitas vezes a gente não sabe qual manejo adequado a gente vai conseguir fazer, né? Então é importante que a gente sempre tenha essa comunicação da rede e se tiver alguma dúvida poder debater assim com todos os profissionais. Então muito obrigada e é isso. Uma boa tarde para todos.
Acho que sou eu, né? Quero agradecer a oportunidade de estar conversando com vocês, tá? Com todos que estão nos assistindo. E eu tenho um carinho muito grande aí pelo município, tá? Vocês estão de parabéns por esse trabalho. É um tema muito importante, tá? E a gente quer se colocar sempre à disposição, como eu sempre falo, estou sempre disponível para debater esses temas, que a questão de criança e adolescente, eu sou apaixonado por esse tema, eu sou apaixonado em defender esta causa. Então, assim, ó, estou à disposição, muito obrigado. Com certeza tudo isso vai passar e logo, logo a gente vai estar todo mundo junto aí, conversando pessoalmente, conversando com as pessoas, quem sabe aí fazendo uma visita nas escolas e trabalhando com esse tema aí e com toda a rede aí do município de Três Forquilhas. Obrigado, gente. Obrigado mesmo de coração. Então, agora eu quero agradecer também a todos que participaram, né? A nossa primeira live aqui do CRAS, e eu acho que foi muito boa, bem produtiva, e com certeza agora só vai, né? Agora a gente vai debatendo outros assuntos, inclusive esse, novamente, que, como eu falei, é um tema bem extenso, tem várias coisas para a gente poder estar falando, né? E agradecer a todos que participaram, todos mesmo, assim, que mandaram perguntas, que agradeceram. Foi bem importante a participação de vocês todos. Muito obrigada, na verdade, né, toda essa equipe, né, a vocês todos, por ajudar a esclarecer, né, bem sobre o assunto, esclarecer as dúvidas, né. Obrigada a todos que participaram também da live, né. Agradeço também aqui que a Ju, a Tayla e a Tati ficaram nos nossos bastidores, né, nos problemas técnicos, né. Peço desculpa que realmente a nossa primeira live, a gente fica até assim, com medo de repente estar acontecendo alguma intercorrência, né? Ocorreu, mas acredito que não atrapalhou, né? Então, e nós conseguimos, assim, alcançar o objetivo que era falar sobre esse assunto tão importante, né? E com certeza virão outras lives, tá? Obrigada por acompanhar, né? E desculpa qualquer intercorrência. Um abraço para todos e cuidem-se, cada um na sua casa ou no trabalho, mas se cuidando que logo, logo passará. Deus. Tirou a Tayla?